Boa noite a todos. Qual é a sua pergunta, Elaine? Bem mesmo. Boa noite, Araci, querida. Araci, ainda dentro das minhas pesquisas, eu gostaria de trazer uma coisa que me chamou muita atenção, que foi, captei de centros espíritas que durante uma sessão mediúnica, um dialogador, ele esclarece duas entidades ao mesmo tempo em dois médios incorporados, um esclarecedor para esses dois simultaneamente. E aí, quando eu questionei o porquê de um dialogador para duas entidades necessitadas do auxílio, o dirigente me disse que é para economia de tempo dentro dessa sessão mediúnica. E aí eu gostaria que você esclarecesse sobre esse ponto de um dialogador simultaneamente conversando com duas entidades, e também uma dúvida que me surgiu: quanto tempo deve durar um trabalho mediúnico? Ele tem um limite? Quanto a um doutrinador para simultânea para vários médios, isso pode acontecer. Isso é uma realidade, porque quando um doutrinador ele fala, ele irradia para todo o grupo. E o médium, então, que ele tem conhecimento, e com auxílio da equipe de trabalho do próprio médium, porque o médium também tem uma equipe esclarecedora ao redor dele, uma equipe de sustentação, quer dizer, o médium tem uma equipe de trabalho. Então, a voz audível faz com que o espírito compreenda mais rápido do que, às vezes, a ordem mental, porque ele tem essa necessidade de ouvir, ficar mais próximo, ter um entendimento maior. Mas todos podem ouvir. É como um orador que ele fala numa sala e todas as pessoas podem ouvir, compreender ou não, dependendo da atenção do médium e do espírito. Então, isso é possível e pode acontecer e não tem equívoco quanto a isso. O passado é que, pelo menos no meu entendimento, o preparo de outros orientadores ou doutrinadores era necessário que se colocasse outros médios para aprender. Porque se não colocarmos outros médios para aprender, não há um crescimento a nível de grupo, porque vai ficar só aquele doutrinador. Não que esteja errado, é que meu método de ensino, todos devem aprender a serem médios, serem doutrinadores, serem dirigentes, porque é uma possibilidade para todas as criaturas em aprendizado. Mas é passível tranquilamente de assim ocorrer. Qual foi sua outra pergunta que você fez? Existe um tempo limite de duração de uma sessão mediúnica? Tem um tempo estipulado pela espiritualidade de que não deve ultrapassar? Não, ela não existe. Adequadamente, não. Mas pela lógica e pela razão, vamos dizer que nós vamos ter uma reunião mediúnica de 40 minutos ou 2 horas. Então, aí depende do dirigente, do dirigente. Mas pode ocorrer também que nós tenhamos uma reunião mediúnica e quando nós estamos finalizando um trabalho, o médium receba um espírito. Então, ele pode retardar ao fechamento por mais 10 minutos ou 15 minutos, tá? Isso pode acontecer, porque nós ainda estamos trabalhando com médiuns noviços e aprendizes. O médium segura a entidade, e a entidade quer falar, e a entidade quer manifestar, e o médium segura. Então, quando ele vê que está na última hora, ele aciona o potencial dele e faz com que o médium, então, se posicione para o trabalho do atendimento.
Mas esse horário ele é estipulado pela própria equipe, pelo próprio dirigente, ok? Próprio dirigente que vai dizer o horário. Tá? Então, esse horário está a referência da casa espírita do dirigente. E outra coisa, Araci, dentro da sua experiência, quantos dialogadores são necessários dentro de um trabalho mediúnico e quantos médiums incorporadores é necessário? Necessariamente, nós temos um grupo que foi formado. Então, uma casa espírita, ela vai trabalhar com um grupo de médios e nós vamos chegar aí a ter um grupo de 15 pessoas, tá ok? Eu estou falando no meu entendimento, tá ok? Mas se essa casa espírita entender que aqueles 15 médios têm que ser doutrinados por um único doutrinador, então assim o será. Se é a minha equipe de trabalho, eu faço um trabalho alternativo entre o médium que recebe e o médium que doutrina, pelo simples fato que todos têm que aprender. Então, se eu tenho 14 médiuns, 7 vai para a doutrinação e 7 vão para a incorporação. Na outra semana, vamos revisar. Você incorpora e o outro doutrina. Por quê? Segundo a doutrina dos espíritos, tudo é suscetível de desenvolvimento. Quem é o melhor doutrinador? É o médium incorporante. Por quê? Por que que um médium com base de incorporação é o melhor doutrinador? Porque ele é acessível ao fluido, ele ouve o espírito, ele compreende o espírito, então ele fala com conhecimento da sua percepção e do seu análise. Então, quando nós temos um médium noviço, totalmente aprendiz, o melhor médium de incorporação é o melhor doutrinador para ele. Por quê? Esse médium com conhecimento vai auxiliar o médium aprendiz. Vai dar para ele toda uma estrutura, porque já percebeu o fluido, pode orientar quanto ao espírito, quer dizer, passa uma informação mais correta daquele trabalho de incorporação. No caso de um médium aprendiz de doutrinação, é melhor um médium com conhecimento de incorporação. Porque no caso do aprendiz não conseguir fazer um bom trabalho, o próprio médio de incorporação vai fazer, vai finalizar o trabalho com envergadura. Agora, quando nós temos 2 médios por excelente, muda totalmente a continuidade do trabalho. Em que sentido? Passamos a trabalhar com espíritos mais difíceis. Aqueles 2 médios podem desenvolver um trabalho socorrista de larga envergadura, porque tanto o médium quanto o doutrinador têm uma capacidade de uma larga escala de atendimento dos espíritos. Aí nós não estamos mais falando de uma reunião de aprendizado. Nós estamos falando de uma reunião já com objetivos de alta segurança de socorro. Quer dizer, depende da qualidade, da experiência do médium, para que nós tenhamos que realizar uma reunião mediúnica. Se forem médios preparados, ela é uma reunião totalmente diferente de médios aprendizes. Isso é muito interessante. Já que você está falando de médios aprendizes, eu quero colocar aqui que nessas reuniões de aprendizado, nós devemos ter assim um carinho e uma ternura para os médios aprendizes. Não sermos tão críticos, porque quando a pessoa está em aprendizado, se você for muito crítico, ele abandona aquela pesquisa. Então, tem que ter aquele carinho, aquela ternura de ensinar, 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 até que ele aprenda. Então, todo doutrinador, todo médium orientador, todo dirigente, ele tem que ter um certo carinho, uma certa calma, uma tranquilidade com o aprendiz.
Porque o aprendiz não aprende do dia para a noite. Ele tem que estudar, ele tem que aprender, ele terá dificuldade, tá? Então, o dirigente tem que ter assim, uma forma muito carinhosa, muito entendimento para que ele realize com precisão esse trabalho. Dentro das minhas pesquisas, também notei que muitos médiums e dirigentes passam por processos depressivos ou com outros transtornos psicológicos. E isso me chamou muita atenção, até com o uso de medicação controlada. E o que me trouxe a dúvida que eu gostaria de dividir com você, até que ponto esses médiums e dirigentes, eles podem seguir nesse trabalho mediúnico e se há algum prejuízo para esse médium no sentido do trabalho que ele, não seria nem do trabalho, do instrumento que ele é para a espiritualidade. Dentro desse trabalho que ele, existe um prejuízo dele enquanto um instrumento de trabalho para a espiritualidade? Como que ficaria isso dentro da sua experiência? Eu digo que não, porque a única coisa que o médium está equivocado, vamos dizer, um médium depressivo. Vamos supor que ele estava ótimo e virou depressivo. O que faltou para esse médium? Receber os espíritos depressivos. Esse é o problema dele. Ele está com depressão porque ele está envolvido. Aqueles espíritos depressivos ficam de dia e de noite em volta dele, na casa. No trabalho, aí ele vai lá e recebe o espírito do outro, do fulano, ou do bilhetinho, ou de alguém que alguém mandou, e o espírito dele fica ali do lado. Esse é um dos maiores erros. É o maior que você pode entender. O médium que não cuida dele, não cuida da sua depressão. Vamos por aí, aquele médium, ele é ótimo, mas ele levanta de manhã com raiva, né? Brigando com o cachorro, mordendo o rabo do gato. Então, aí ele vai no centro espírita e recebe os espíritos dos outros. Ele não recebe o espírito dele nervoso, que está nervoso, que está com raiva, que precisa ser socorrido. Então, esse é um déficit muito grande, Elaine, dos médios cuidarem deles mesmos, observar melhor a sua situação como médium. Porque o médium, a influência fica no lar, não é no centro espírita. No centro espírita. Ele já vem do lar com os seus espíritos. Ele já vem da rua, ou da calçada, ou do trabalho dele, com os seus adversários. Então, por essa razão, o médium tem que cuidar dele. Se o médium não cuidar dele, cuidar da vida dos outros, vamos colocar assim uma faixa lateral, que vinha cuidando dos espíritos dos outros, ou de outras coisas, pode inventar mil coisas, cestinha, trabalho, ou aquela lista de nome para ser socorrido, o médium não atende ele. Nesse caso, o médium será obsediado, será fascinado, será subjugado, ficará doente, com depressão, com angústia, o que você quiser. Então, você, é o médium nervoso na casa dele. Então, o dirigente disse, ó, meu querido, vai para o centro e recebe seus espíritos nervosos. Os espíritos que ficam nervosos com a mulher, os espíritos que ficam nervosos com as crianças, os espíritos que ficam nervosos na rua, que não têm paciência no trânsito. Então, é um médium que sofre influência dos espíritos nervosos e bravos. Só que ele não cuida disso. Aí nós vamos dizer, a personalidade daquele médium, ele é nervoso, ele é chiliquento, olha, igual o médium maledicente, que é a de monte. Aí o médium maledicente fala de Deus e o mundo, mas ele não senta na mesa para auxiliar os maledicentes. A companhia espiritual dele, o grupo dele, grupo maledicente, o grupo que se preocupa com a vida dos outros. Então, esse médium tem que ter essa consciência que ele tem que ajudar o grupo maledicente, o grupo malfazejo, aquele que fica toda hora falando mal dos outros. Aí o médium fala assim, aí eu não vou falar mais.
Mas ele virou e está falando. Então, não adianta, porque a companhia espiritual dele é frequente. Então, é ele que tem que falar: eu vou, senta, vou receber esse bendito desse maledicente. Eu vou receber esse bendito desse espírito que fica brigando comigo, que incomoda na minha casa, que incomoda meu filho. Quer dizer, é um médium que tem que designar aquilo que o perturba e o atrapalha. Então, nós ainda temos aquela concepção equivocada, né? Que quando você vai para o centro, você deixa os seus problemas do lado de fora. Aí você deixa o maledicente do lado de fora, o briguento, o malcriado, né? O incomodativo, né? O que inferna. E aí você entra dentro do centro com aquela carinha de santo, né? E recebe os espíritos que estão ali na cestinha. Aí quando você chega no portão, seus espíritos estão lá. Aí você volta para casa bravo, nervoso, com os espíritos adversários da doutrina, adversário do cristianismo, e aí vai. Então, essa falta de orientação é o que nós temos pouco a nível de centro espírita. Muito pouco. E que é uma pesquisa que tem que ser desenvolvida e aprimorada pelos dirigentes. Porque não adianta nós, assim, compreender o médium, ele é nervoso, ele é depressivo. Não, dirigente, não. Vem aqui, vamos tirar a sua depressão. Se é um, se é 10, se é 15, se é 20, não sei quantos espíritos. Igual o médium, tem um problema de coração. Vai, receba os seus espíritos. Espírito que está com dor no rim, espírito que está com dor na coluna. Quer dizer, essa influência física, ela deve ser socorrida. Agora, se você tiver mesmo um problema de coluna, mesmo assim você socorre os espíritos de coluna. Por quê? Porque você, com aquela bendita dor de coluna, você vai ficar, minha dorzinha de coluna, e o outro fala, eu também estou com dor de coluna. Aí ele vou passar remédio, e o outro fala, eu também quero. Por quê? A nossa mente se associa com outras mentes iguais, não é assim? Nós não damos sintonia para aquilo que pensamos? Então, nós temos, se tem problema de rim, nós vamos ter companhias espirituais de espírito com problemas renais, porque é aquilo que nós pensamos. Igual tem médico que fala assim, eu estou com câncer, eu tenho medo de ficar canceroso, eu acho que vou ficar canceroso. Ele já está numa companhia espiritual de alguém que está com câncer. Só que o médico, por falta dessa observação, ele fala, nossa, eu acho que eu vou ficar canceroso, eu acho que eu não vou ficar bom. Ele tem que ter essa percepção, Elaine, da companhia espiritual que está do lado dele, da raiva, do ódio, da vingança, da doença, e assim por diante. Nós mais sofremos a nível de espiritismo é essa falta de orientação clássica, vamos colocar, clássica de Kardec das companhias espirituais. Então, nós viemos de uma formação equivocada que o médium deveria deixar os seus problemas para o lado de fora. E não é isso, não é correto. Porque o médium tem as suas companhias espirituais, que é o seu karma, e só ele pode solucionar. Só ele. É muito comum os espíritas serem espíritas, vão à casa espírita nessas reuniões assim, depois vão nas casas de umbanda para arrancar os obsessores, para tirar os espíritos bravos, revoltados, porque o médium não é preparado para socorrer o seu próprio obsessor. Aí ele acha que ele é fraquinho, mas o espiritismo não é fraquinho e nunca será, porque a fraqueza, vamos dizer, está na qualidade do fluido, Elaine. Qualidade do fluido. Então, o médium espírita, que ele tem uma qualidade superior de fluidos, ele tem um domínio sobre tudo isso. Não é que a Umbanda seja mais forte, é que o médium de Umbanda ele é corajoso para entrar nas regiões umbralinas, socorrer os espíritos, muda de roupagem, entendeu? E socorre os espíritos. E o bendito do kardecista, ele é todo fofinho, entendeu? Ele fica assim, parece um nenê naquelas coisinhas de rendinha, fofinho, não quer se envolver com essa qualidade de fluido. Mas se o fluido está dentro da casa dele, seu parente, seu avô, seu bisavô, seu tataravô, são pessoas que precisam de socorro,
o médium tem que se envolver e socorrer a sua família. Porque na mão do médium kardecista, vamos colocar assim, ele saberia socorrer o espírito e levar para uma colônia espiritual. Não estou me desfazendo de forma nenhuma, mas às vezes, se ele leva num terreiro de umbanda, pode ficar o espírito preso em um local inadequado e assim o espírito não cresce ou não se desenvolve. Então, o correto seria tanto os médios umbandistas, médios do candomblé, médios espíritas, católicos, evangélicos, místico, todo mundo aprender a socorrer os espíritos, familiares e amigos, para que nós tenhamos, assim, um bom crescimento espiritual para o planeta Terra melhorar-se mais rapidamente no mundo espiritual. Pergunte, Elaine. Coisa, nossa, Araci, que aula que você está dando de orientações, nossa, enriquecedora. Esses médiuns que fazem uso desses medicamentos, chega a atrapalhar esse trabalho mediúnico? Olha, se a medicação for muito forte, ela pode atingir a epífise, tá? Algumas medicações que são dadas, então, vai deixar o médium meio parado, meio zonzo, meio impedido, devido à medicação, porque ela atinge o organismo, atinge a nossa epífise. Então, é como se impedisse que ela criasse luminosidade, que ela criasse força de trabalho, ou recebesse ou emitisse. Ela fica mais ou menos neutralizada pela ação da medicação. Da mesma forma, fica um médium totalmente obsedado, já fascinado, subjugado. Então, a subjugação, por ela ser um fluido mais denso, mais pesado do obsessor, do adversário, do contrário, a emanação daquele fluido também vai neutralizar a epífise. Então, esse médium tem dificuldade de emoção, de receber e transmitir as energias luminosas. Tanto a medicação como uma obsessão grave, vai haver um impedimento maior de receber e transmitir as energias superiores. Haverá uma intervenção para o médium obsedado para que ele se liberte daquele processo obsessivo, com a ação direta de um médium superior em energia. O médium que tem conhecimento, ele vai desagregar as energias doentias e enfermediças do médium obsediado, para retirar e colocar as energias curadoras mentais, para que ele possa desenvolver novamente a sua capacidade de observação e de análise, que ele está intoxicado. A fascinação e a subjugação é uma intoxicação grave. E por isso, médium nenhum deve deixar de ficar obsediado. O próprio Kardec fala, qual é o maior perigo da mediunidade? É a obsessão. Só que nós temos essas obsessões leves, doentes, enfermos, caídos, chorão, comilão, gosta de tomar cerveja, gosta de coisa, que não tem assim um resíduo muito forte perispiritual. Já quando nós chegamos no obsessor, no adversário, naquele inimigo, naquele cobrador de ódio, de raivas, e que vem com a sua vingança, a emissão e os dardos dele são altamente enegrecidos. Então, é nesse ponto que faz o médium crescer a sua equipe de trabalho e tirar esses adversários. Né? Então, é por isso que o médium tem que estudar, tem que aprender, porque ele não vai passar o resto da vida só tirando espiritinho. Terá uma hora que surgirá esses espíritos maiores cobradores, porque é a missão do médium. Todo médium que ele tem um conhecimento e aquela vibração superior adiante de Deus, de Jesus, ele é capaz de trazer essa energia e socorrer ele e o outro também. Né? Mas quando o médium não tem esse conhecimento, é que ele não auto se socorre. É a falta do conhecimento da busca energética do próprio Criador. Médium que ama a Deus e confia em si mesmo, com certeza ele vai conseguir. Essa é a maior força da mediunidade, é o amor de Deus sobre nós mesmos. Nossa, Araci,
A prática é muito importante, mas olha o quanta falta faz o estudo, o básico do Pentateuco, que já daria um bom alicerce para um médium. Quanto mais eu faço minhas pesquisas, mais eu noto que existe muitos médiums que não estudaram nunca nenhum dos livros das obras básicas, nada. Vou dizer para você, também os nossos oradores, nossos palestrantes, deveriam ser mais técnicos, porque fica aquela coisa, fica aquele evangelho, fica aquela falação. Não existe a coisa técnica para ensinar sobre fluido, sobre roupagem. Se nós tivéssemos as casas espíritas trabalhando dentro da obra básica, de toda a obra básica da revista espírita, nós teríamos um grande crescimento a nível de doutrina. Mas nós não temos isso, a gente não vê isso. Nós vemos mais uma água com açúcar. Então, isso não prepara ninguém. Né? Eu mesmo ouvi há poucos tempos atrás, a pessoa chegou para mim e falou assim: ó, eu saí lá daquele centro, eu fui lá, falei, não vou voltar lá. Eles não têm nada para falar. Eu fui numa semana falar a mesma coisa. Não, só fica naquela coisinha, eu não vou lá, não vou perder tempo para ficar lá, porque eles não têm nada para ensinar. Ó, e não era uma pessoa de grande conhecimento, buscava o conhecimento, está em busca do conhecimento. Nossas casas espíritas, elas estão preparadas para atender, mas isso não existe mais. Nosso grupo de jovens, de tudo, são estudiosos, eles pesquisam. Então, para mim, o entendimento, o orador, o pesquisador, o dirigente de centro, ele tem que estar preparado com uma base de preparação técnica, sim, do meu ponto de vista. A maioria, nós estamos só dentro do evangelho, só falando do evangelho, preparando pessoas para receber bem as pessoas, trabalhando para a evangelização infantil. O que a pessoa vem buscar no centro espírita é ser atendido, um bom dia, boa noite. Ela quer solução, ela quer que você ensine, ela quer que você prepare ela. É isso que ela vem buscar. Ela vem buscar uma escola realmente. E não que você passe a mãozinha na cabeça dela, que fale assim mesmo, toma uma aguinha. Não, ela precisa de ensinos técnicos, no meu ponto de vista. E isso nós temos um retardo, Elaine, de 60 anos na doutrina espírita. De 60 anos. Se não der uma girada no modo de ensinar e de orientar a doutrina espírita, nós ainda vamos continuar nesse retardo ineficiente na preparação das mediunidades, no meu ponto de vista. Vamos elevar o nosso pensamento a esse Pai de amor, de bondade, de misericórdia, que nos deu a oportunidade da vida, da criação, nos permitiu aqui estarmos nessa grande escola, nessa grande faculdade, nesse grande pronto-socorro. Senhor misericordioso, dai-nos a luz do entendimento, dai-nos a sabedoria, dai-nos a inteligência para que possamos nos melhorar, Senhor. Permita, Pai, aurirmos toda essa energia cósmica, toda essa energia ectoplasmática, Senhor, que possamos nós absorvermos as energias do fluido cósmico universal, absorvermos as energias do Sol, da Lua, das estrelas da nossa galáxia, absorvermos as energias solares, Senhor, dos ventos solares. Pai de infinita luz, templo de amor se abra sobre todos nós e rogamos nesse momento, Senhor, que o seu amor caia como chuva, Senhor, e possa penetrar por todo o nosso lar, por todos nós, por todos os nossos entes queridos. E rogamos ao grande Mestre Jesus, a toda a ordem crística, rogamos neste momento às falanges do Espírito de verdade, aos Espíritos consoladores, aos anjos, aos arcanjos,
as falanges de Maria, ó Mãe Santíssima, intervenha por nós, para que possamos cumprirmos o nosso projeto reencarnatório. Nos dê o entendimento, nos dê a paz, a luz. Rogo neste momento a todos os nossos ancestrais, toda a nossa equipe, Senhor, da África, da Ásia, da Europa, da Oceania, das Américas. Rogo a todos os nossos espíritos familiares. Rogo neste momento ao nosso anjo guardião, esse espírito amigo e devotado, que está conosco antes até da nossa reencarnação, nos orientando, nos instruindo, que ele possa estar conosco, abrindo os nossos conceitos, abrindo a nossa inteligência, para que possamos crescer, evoluir. Rogo neste momento a toda a nossa equipe de trabalho. Eu evoco neste momento toda a minha equipe de trabalho, toda a colônia africana, todos os índios, os caboclos, todos os baianos, baianas, todos os boiadeiros, os ciganos, os hindus, os samurais, os cangaceiros, os gaúchos. Rogo neste momento a toda a minha equipe de guarda e retaguarda. Chamo todos os elementares da terra, da água, do ar, do fogo, do reino mineral, vegetal, animal. Eu evoco neste momento todos os elfos, toda essa equipe trabalhadora. Evoco neste momento o meu pelotão de choque, o Exército, a Marinha Aeronáutica, que venha nos auxiliar, que venha nos amparar. E rogo, ó Pai misericordioso, as falanges, Senhor, das grandes confradarias dos magos brancos, dos monges druidas, dos templários, a força dos 7 selos. Eu evoco e peço permissão, peço autorização, que venha em nosso auxílio as falanges de Pai João de Aranda, de Mãe Menininha. Rogo a todos os espíritos das nossas colônias espirituais, que estão aptos ao trabalho, que venham trabalhar conosco, que venham para socorrer, amparar e aliviar. E peço neste momento, Pai, permissão para abrirmos, Senhor, a bacia da consolação, da regeneração, da redenção da lama astral. E peço em especial, neste momento, Senhor, pela essa bacia da evolução da nossa família, Senhor, que se abra neste momento e que venha toda essa energia cósmica, toda essa força ectoplasmática, toda essa equipe familiar, Senhor, e nos ajude neste momento a puxar para dentro dessa bacia, Senhor, todos esses espíritos que estão dentro do nosso lar, todos esses espíritos perturbados, cansados, oprimidos, revoltados, traumatizados, todos esses espíritos falidos, todos esses nossos familiares, Senhor, que batem à nossa porta, que saíram daqui doentes, que saíram cancerosos, aidéticos, Senhor, que saíram acidentados, que saíram através do suicídio, dos abortos, Senhor, dos traumas, e levaram no seu perispírito, no seu espírito. Peço neste momento às equipes socorristas que venham em nosso auxílio, que as nossas equipes puxem todos esses que estão dentro do nosso lar, todos os depressivos, todos os cansados, os perdidos, todos esses espíritos familiares, Senhor, todas as crianças, todos os jovens, os adolescentes, os velhos, as velhas, todos os nossos tios, tias, pais, mães, irmãos, irmãs, todos os nossos familiares, Senhor, que batem à nossa porta, Senhor, pedindo socorro. Eu rogo neste momento pela minha família, eu rogo por toda a minha família materna, por toda a minha família paterna, por todos aqueles que aqui estão, Senhor. Peço neste momento que esse fogo etéreo, Senhor, vai queimando, desmaterializando
desintegrando todos esses fluidos, toda essa maldade, toda essa inveja, todo orgulho, toda vaidade, toda a pretensão, toda a ganância, todos os erros, todos os traumas sejam desmaterializados, desintegrados, dissolvidos, exterminados, Senhor. Que esse fogo etéreo, a 100 mil graus Celsius, vai queimando, vai desmaterializando, e puxo neste momento, Senhor, a mim, puxo a todos os meus familiares encarnados, que estão dentro do meu lar, todo o reino mineral, vegetal, animal, todos esses espíritos que aqui estão, Senhor, todos os encarnados e desencarnados, que neste momento, Senhor, possam passar por essa transmutação fluídica, Senhor, sendo higienizados, tendo dissolvido todos esses fluidos de ganância, de preguiça, de ociosidade, todos esses espíritos perturbados pelos seus cultos, pelos seus credos, Senhor. Peço neste momento a libertação de todos esses irmãos, Senhor, e rogo, Pai misericordioso, que essa luz divina possa cair sobre eles, que venha essa chuva, Senhor, que venha essa água consoladora para acalmar, serenizar, balsamizar, que venha trazendo todo o fluido curador das ervas medicinais, que essa água acalme, serenize, balsamize, Senhor, traga a paz, o amor, Senhor, a partícula divina neste momento, possa envolver a todos nós encarnados e desencarnados, todos esses espíritos em crescimento, que venha, Senhor, a força, a luz do arrependimento, essa chuva do arrependimento, Senhor, que os 10 mandamentos caiam sobre nós, que caiam as virtudes do amor, que caiam as virtudes da esperança, da fé, da sabedoria, do conhecimento, Senhor, do trabalho, Senhor, do progresso, que venha toda essa força, iluminando e fortalecendo a todos nós, encarnados e desencarnados, Senhor. Rogo, Pai misericordioso, que toda essa energia possa envolver todos esses nossos familiares, todos esses nossos irmãos, que sejam envoltos nesse amor. E rogo a todos os nossos familiares, em condições de socorro, em condições de amparo, a toda a nossa falange, que venha socorrer o seu ente querido, que venha socorrer o seu filho, que venha socorrer o seu neto, que venha socorrer o seu parente nesse momento. E rogo às falanges socorristas que passe por todas as bacias, e que passe por essa bacia da evolução, Senhor. Passe essa força, Senhor, e retire dessa bacia familiar todos esses nossos irmãos, e que possam levá-los, Senhor, no amor, na partícula divina do Criador, trazendo a paz, trazendo o amor, trazendo a luz, trazendo o entendimento, encaminhando as colônias, aos parques de evangelizações educandários, aos reformatórios, hospitais, pronto-socorros, possam ser orientados e instruídos, que as colônias possam dar-lhes todo o suporte necessário, todo o entendimento, toda a sabedoria, que os espíritos lá possam instruir, orientar, trazer o bálsamo consolador a esses espíritos em sofrimento, que a misericórdia de Deus caia sobre todas as colônias. Ó Pai de infinita luz, eu rogo neste momento que derrame sobre todas as colônias espirituais a luz do seu amor, por todos e por tudo, Senhor, por todos os trabalhadores e por todo esse trabalho, Senhor. Dai-nos a luz, Senhor, e peço neste momento, Pai, o recolhimento, a limpeza de
toda a bacia da consolação, da regeneração, da redenção, da lama astral e essa bacia familiar, Senhor. Que a luz do seu amor possa, nesse momento, deixá-la higienizada para os nossos próximos trabalhos. E assim, neste momento, eu encerro esse trabalho de socorro e volto ao meu lar, Senhor, e volto a ti, Pai, nessa súplica maior, que o seu amor caia sobre todos nós, sobre todos os nossos lares, que caia, Senhor, toda esse amparo, a sua infinita misericórdia, que os espíritos sábios, prudentes, benevolentes, que os espíritos instrutores venham nos orientar, venham nos instruir, venham nos colocar ao trabalho do bem, ao trabalho do amor, o trabalho da caridade, e permita que no momento do nosso repouso físico, possamos nós, Senhor, estarmos junto aos nossos benfeitores para trabalhar, para estudar, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pelo momento. Obrigado pela aula. Obrigado por toda essa companhia espiritual e, Senhor, de encarnados e desencarnados. E que a sua paz, que o seu imenso amor, Senhor, nos ilumine agora e para todo e todo sempre. Que assim seja.